Olá. Então, assim, eu quero louvar a Deus, né, inicialmente, assim, pelo privilégio. O nosso Deus, ele é diferente de todos os outros deuses. O nosso Deus não somos nós quem carregamos ele, é ele que carrega a gente. O nosso Deus não somos nós que nos sacrificamos por ele, é ele quem se sacrifica por nós. E isso é muito. É, por que é tão importante nós nos entregarmos completamente a Deus? Veja, alguns de nós aqui agora somos casados e tal. Quem de nós aceitaríamos que a pessoa amada, nosso cônjuge, ficasse com a gente 99% do ano? 99%. Sabe quanto dá? 99% dá 362 dias. E apenas 3 dias no ano, 1%, essa pessoa fosse de uma outra pessoa. Sua esposa fosse de um outro rapaz, educado, gentil, simpático, agradável, bondoso, né? E 99% sua. Nesse caso, você seria o primeiro, você seria o número um, você seria o máximo, né? O outro pobre coitado ia tê-la somente 1%, 3 dias, 3,5 dias. Imagine, eu ia ter pena do coitado, não é? E você é o número um, o máximo. Aí você pensa assim, mas como? Eu seria o primeiro e ainda assim eu não estou satisfeito. Agora, se eu não quero ser o primeiro, o que eu quero ser na vida de minha esposa? O que eu quero ser? O primeiro eu não quero ser. Número um eu não quero ser. Eu não quero ser o número um. Eu quero ser o único. Se nós, no nosso relacionamento conjugal, não aceitamos o primeiro lugar, então por que a gente acha que Deus aceita uma entrega parcial para ele e nos dividir nem 0,5%? O tipo de relação que a gente tem com Deus não é uma relação que Deus se satisfaça com o primeiro lugar. Eu entendo a música se ele não for o primeiro, só que pense bem, a relação que a gente tem com Deus, a relação que você tem com sua esposa. Você não aceita ser o número um, você quer ser único. Quando a gente vê a Shema, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, ele é o único Deus. O único Deus. Ele não é o primeiro. Então, é importante uma entrega total a Deus. Não é apenas entregar, mas é entrega total. Qual é a questão aqui? A palavra de Deus nos diz com muita clareza que entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E a gente tem dois elementos aí. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ok, tá bom. Aí eu faço uma pergunta. O que é mais fácil? Entregar ou confiar? São duas coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais, ele fará. Tudo bem. Mas o que é mais fácil? Pensa comigo. Eu estou na rodoviária e eu vou pegar o ônibus. Mas eu estou ali com muitas caixas. Mudança, eu estou em mudança de domicílio. Eu não sei quantos de vocês já enfrentaram isso. Antigamente acontecia mais, né? A gente ia para a rodoviária com um montão de caixa, embarcava no ônibus e era um Deus nos acuda, né? E aí você está com aquele monte de caixa na rodoviária e de repente dá vontade de ir ao banheiro. E você olha em volta, você não pode entrar com aquelas 10 caixas que estão em cima de aquele carrinho que a gente empurra em rodoviária grande, e o ônibus está para sair em 25 minutos. E você deu vontade de ir ao banheiro, ora. E como você fica olhando em volta e pensa, e fica procurando alguém com cara de honesto
para ver se você deixa as caixas para poder ir ao banheiro, né? E aí você finalmente encontra alguém que você desconfia, você olha um pouco e pensa, não, esse aqui tem cara de boa gente. E aí você finalmente cria coragem e entrega as caixas. Deixa as caixas com essa pessoa. Você entra no banheiro e de vez em quando você abre a porta e dá uma olhadinha, né? Você está lá e vai lavar as mãos e afasta a porta um pouquinho para poder olhar um pouquinho melhor para ver se está tudo certo com as caixas, né? Interessante. Eu entreguei? Entreguei, tive que entregar, né? Mas a questão é, eu confiei? Não, eu não confiei. Entregar eu até consegui, porque eu fui forçado. Muitas vezes a gente diz palavras a Deus, são palavras que a gente diz, olha, Senhor, eu entrego, mas de fato a gente não entrega. Por quê? Porque a gente não confia. Diferente da rodoviária e das minhas caixas, que eu fui obrigado a entregar a um estranho, a entregar a custódia, o cuidado, a vigia das minhas caixas a um estranho, porque eu fui forçado. Agora, com Deus existe uma coisa diferente. Com Deus, eu não entreguei enquanto eu não confiei. Para um estranho, mesmo se eu confiar, mesmo sem confiar nele, eu sou forçado pela circunstância e peço a Deus que eu tenha acertado em uma pessoa honesta. Então, eu entreguei, mesmo sem confiar. Entreguei. Só que para Deus, se eu não confiar, não está entregue. E por que é tão importante se entregar completamente a Deus? E Deus não quer 99%. Essa palavra completamente, ela, ela é assim contundente. A palavra entregar não basta só deixar na mão dele. Agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha, Deus não aceita, por exemplo, se eu me engano e cometo um ato errado, e cometo um erro. Eu me equivoquei e errei. O diabo me aceita sem fé, sem confiança. Ele nos aceita até sem a gente se entregar. E essa é uma questão, porque ele é ladrão. Ele é ladrão. Então, mesmo sem entrega, ele aceita. Ele recebe. Mas o nosso Deus é diferente. O nosso Deus, ele não veio para roubar. O nosso Deus, ele trabalha com sedução, conquista. Ele trabalha com influência, tipo assim, com amor eterno eu te amei, mas foi com a minha bondade que eu te atraí. Eu me entrego ao Senhor não porque eu seja bom e porque eu quero me entregar. Ele faz um esforço de se mostrar para a gente, de se revelar. E ele revela a sua bondade e não o seu poder. Mas nós temos mente de escravo. Muitos de nós achamos que seremos atraídos para Deus se ele mostrar milagres, se ele mostrar o seu poder. Mas o que nos leva para Deus não são os milagres. O que nos leva para Deus, o instrumento que Deus usa para nos atrair, não são trovões e relâmpagos. Ele não usa o seu poder para nos atrair. A palavra de Deus diz assim: com amor eterno eu te amei, mas foi com a minha bondade que eu te atraí. Então, quando o nosso Deus quer nos atrair, ele usa a bondade dele, ele não usa o poder dele. E é importante que a gente entenda isso. Olhe, ele nos convida para que a gente se entregue a ele, a fim de que ele possa efetuar em nós a sua vontade. Nós precisamos separar tempo para que Deus eduque nossa alma. Tem que separar tempo.
O nosso Deus, ele assim, por exemplo, eu vou me entregar a ele. Aí observe, está um dia muito quente, aí eu vou comprar um sorvete. Eu compro um sorvete e tal, e eu tô com muita sede, e eu quero tomar aquele sorvete todo. E eu tô andando pela calçada e de repente eu encontro um colega. E esse colega, oi, tudo bem, e tal, e por educação eu ofereço o sorvete. Eu ofereço, mas estou com muita sede. Na realidade, eu até compraria outro para ele, mas aquele ali eu quero tomar todo, porque eu estou com muita sede. E eu ofereço por educação. Se ele disser, eu quero sim, aí eu dou um pouco do meu sorvete para ele. Bom, eu não queria dar. Eu estava na intenção de usar todo. Se você fizer isso com Deus, ele não aceita. Veja quem é o nosso Deus. Eu posso até querer entregar a ele, ou eu posso até entregar a ele, mas se eu não estiver com vontade de entregar, ele não recebe. Oferta. Vamos lá. Eu vou dar uma oferta. Se eu não der com alegria, o sábado, eu guardo todo o protocolo do sábado, toda a orientação. E é um ato de entrega. É um dia em que eu me entrego às coisas do Senhor. Eu abro mão de todo o meu trabalho, nem eu, nem meu servo, nem minha serva, tudo, nada meu vai servir a mim. Nada que está sob o meu poder, porque essa é outra palavra. A expressão meu é, é bastante imprópria para mortais, entende? Aí eu compartilho o meu sorvete com o meu amigo. Com Deus, se eu estiver sem vontade de entregar, ele não recebe. Eu levei a oferta, entreguei lá, vai ser usado. O sábado, se eu apenas observar o protocolo da observância do sábado, o horário começa ao pôr do sol da sexta-feira, o fechamento no pôr do sol do sábado, as coisas que eu não faço, eu não compro, não faço negócios, não assisto televisão, não almoço no shopping quando o culto acaba. Não, não faço nada disso no sábado. Eu observei o protocolo do sábado. Mas se a gente lê a Bíblia atentamente, a gente vai ver que ele precisa ser deleitoso, precisa haver prazer em guardar o sábado. Não adianta eu observar o protocolo de observância do sábado, eu ser atento ao protocolo, sem ter prazer. Aí Davi diz assim: o meu prazer está na lei do Senhor. Então, eu entreguei o comportamento, mas eu não entreguei o coração. Eu entreguei 99%, mas fiquei com 1%. Ele não recebe. Ele não recebe. E nós estamos com um problema muito grave que está impedindo que a gente seja cristão feliz. Que problema é? Todas as vezes que a gente fala das coisas que a gente faz para Deus, em relação ao Senhor, para a glória do seu nome, não é que Deus tem alguma coisa que a gente precise, não. Essa palavra servo de Deus acaba ficando meio distorcida, porque parece que a gente serve a gente necessitada. E no caso de Deus, a gente serve o Senhor e ele não é carente. Ele não é carente, é bom a gente se lembrar disso. Mas todas as vezes que a gente se expressa falando de das coisas que a gente faz para a glória de Deus, a gente usa a palavra obrigação. É como se fosse um dever. Há um dever e é um dever. Mas todas as vezes que a gente faz as coisas que a gente tem vontade, a gente relaciona com prazer. Mas quando nós tomamos a Bíblia, a palavra de Deus diz: o meu prazer está na lei do Senhor. É um prazer. A lei do Senhor é um prazer. Guardar o sábado é deleitoso, é satisfatório, é gratificante, é prazeroso. Mas a gente coloca prazer voltado para o que a gente gosta e para o que Deus gosta, a gente coloca dever. E a gente precisava abraçar o evangelho. Precisava ser, entregar todo o coração, e de todo o coração, com toda a tua alma, com todos os teus sentimentos. Mas a gente faz as coisas de Deus sem o sentimento.
E aí eu quero pontuar algo que é um pouco mais forte, talvez isso fique um pouco agressivo, mas não é a minha intenção a agressividade, não é a minha intenção. No entanto, pode parecer um pouquinho agressivo. Veja, Lúcifer. Lúcifer é o exemplo clássico de alguém que está morto espiritualmente. Ele é o exemplo. Por quê? Você pode mostrar a coisa mais linda para Lúcifer. Ele não sente nada. Você pode apresentar a verdade mais profunda. Lúcifer também não sente nada. Absolutamente nada. E você pode. Coisas belas. A poesia com a canção mais bem construída. Ele não sente nada. Por que ele não sente nada? Porque ele está morto espiritualmente. Então, um dos sinais da minha entrega completa a Deus é gozo, alegria, satisfação, paz interior, porque nessa entrega eu me entrego ao Senhor e o que eu recebo é o Espírito do Senhor. Compreende? Então, Lúcifer ele é exemplo de alguém que está morto espiritualmente. Você coloca o hino na tela, o hino mais lindo, mais maravilhoso, ele não tem vontade de cantar. A diferença entre nós e Lúcifer não é o conhecimento, porque Lúcifer é um sujeito bem informado. Tipo, ele sabe que Jesus vai voltar. Você lembra lá do episódio dos Gadarenos, dos Gerazenos, dependendo da tradução? Jesus vai expulsar o demônio e aí o demônio diz, o que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Jesus não responde. Aí, quando Jesus expulsa, antes de expulsar, ele diz, olha, ainda não chegou a nossa hora. Então, o diabo sabe que tem a hora dele. O que temos nós contigo? Ainda não chegou a nossa hora. O diabo entende de profecia. Ele sabe quando a hora dele vai chegar. Eles tiveram medo quando Jesus é velho conhecido deles. Eles conhecem Jesus há muito tempo. Há muito tempo. Eles conhecem a Bíblia de memória. E eles sabem, ainda não chegou a nossa hora. As profecias dizem quando será a nossa hora. Entende? E o inimigo, ele sabia. Então, não falta conhecimento a Lúcifer. Ele sabe que Jesus vai voltar. Mas qual é o problema? O problema é que ele, apesar de saber que Jesus vai voltar, a diferença é o que ele sente e o que você sente. Ele não sente a menor alegria por saber que Jesus vai voltar. A pergunta é, você sente? O sábado está chegando. Ele não sente a menor alegria pela chegada do sábado. A pergunta é, você sente alegria pela chegada do sábado? Irmãos, são elementos importantes. Nós não nos entregamos a Deus simplesmente porque entregamos o comportamento. A Bíblia não trabalha com behaviorismo. Ela trabalha com espiritualidade. Entrega é um fenômeno da alma. É o coração que se rende ao Senhor. Se rende ao Senhor. Olhe, é interessante, porque o nosso Deus, ele que nos convida a nos entregarmos a ele. Ele nos convida a fim de que ele possa efetuar em nós a sua vontade. Você quer um exemplo disso? Quando você abre a Bíblia, lá no Salmo 27, versículo 8, eu creio, a palavra de Deus diz assim, ao meu coração se me ocorreu, busque a minha presença. Ou seja, Davi está dizendo, passou no meu coração, na minha mente, uma vontade de buscar a presença de Deus. Eu sei que essa vontade de buscar a tua presença, Senhor, foi o Senhor que colocou. Então, ao meu coração se me ocorreu, busque a minha presença. E eu respondi, a tua presença buscarei, Senhor. Veja, quem convidava Davi para orar era o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem te convida para orar. É o Espírito Santo quem me convida para orar. Então, quando vier aquela vontade de uma conversa íntima com alguém, quando vier aquela vontade de abrir o coração, muito provavelmente é o Espírito Santo que está colocando esse desejo no seu coração. Até a vontade de orar não vem de nós, vem dele. O texto bíblico endossa isso. Nunca esqueçam esse texto.
Ao meu coração se me ocorreu. Isso está em Salmo 27, verso 8. Ao meu coração se me ocorreu. Busque a minha presença. A tua presença eu buscarei, Senhor. Veja, é uma fala de Deus com a alma de Davi, com a mente dele, com o coração dele. Ele sabe que aquela impressão que está na mente dele é de Deus. Então, Deus nos convida a nos entregarmos. E isso é maravilhoso. Ele nos convida a nos entregarmos a fim de que ele possa efetuar a vontade dele em nós. Mas como nós vivemos em uma cultura egoísta e cega, a gente continua achando, principalmente os crentes, porque, olha, não nos enganemos, todo o Novo Testamento, com todas as repreensões, foi escrito para a igreja. Não nos enganemos, a nossa vontade não é o melhor para a gente. Deus sabe disso. E como que eu vou me entregar a ele se eu ainda acho que a minha vontade é melhor para mim do que a vontade de qualquer outro, inclusive a dele? E principalmente quando eu passo pelo vale da sombra. Quando eu estou no vale da sombra, como que eu vou continuar acreditando que a vontade dele é o melhor para mim? Como que eu vou me entregar a alguém que pode me colocar no poço? Ah, sim, porque José foi para o poço, e aquele poço não era para destruir José. Aquele poço era para educá-lo. Educá-lo, sim. Né? Ele foi à cadeia, e aquela cadeia não era para destruí-lo, era para educá-lo. E a gente tem os 3 rapazes lá na fornalha de fogo ardente. Interessante aquilo ali. Por quê? Porque Deus não livrou os 3 da fornalha. Deus livrou na fornalha. E a questão ali era a vontade de Deus. E aquele era o tema. E os 3 rapazes, eles dizem, fique sabendo, ó rei, que se Deus quiser, se for da vontade de Deus nos livrar, ele vai nos livrar. Se não, a gente vai continuar acreditando que ele é Deus e nós não vamos nos ajoelhar. A gente continua acreditando nele, porque será a vontade dele que a gente testifique do amor dele naquela fornalha. E a gente vive uma cultura religiosa meio ridícula. A cultura que está ao nosso entorno não é bíblica. A cultura religiosa do nosso entorno, ela não é bíblica. Por quê? Porque a relação com o sofrimento não é uma relação divina. Veja, a igreja cresceu mais, o período que a igreja mais cresceu foi no período em que a igreja sofria. Por quê? Porque o sofrimento gerava um testemunho que impactava as pessoas. Impactava a maneira como a igreja reagia ao sofrimento, a maneira como o cristão reage ao sofrimento, às vezes impressiona e fala mais de Deus do que nossos estudos bíblicos. Então, eu preciso me entregar a Deus em uma medida que eu continue acreditando nele, mesmo quando eu estou na fornalha. Porque é possível que Deus não me livre da fornalha. Eu vou para dentro da fornalha, mas ele vai me livrar na fornalha. Deus não livrou a Daniel da cova dos leões. Ele livrou a Daniel na cova dos leões. A questão da entrega parece uma coisa simples, e não é complicada. Por que é simples? A questão é que Deus quer tudo. Ele não aceita 99%. Assim como minha esposa não aceita 99% da minha entrega e 1% eu vou dividir com outra moça simpática, educada, bonita, gentil. Ela não aceita. Ou eu sou todo dela ou ela não me quer. Entendeu? Então, o Espírito Santo, ele nos convida a nos entregarmos a Deus a fim de que ele possa efetuar em nós a vontade dele. E a vontade dele muitas vezes inclui coisas que são diferentes da nossa vontade. Entendeu? A nós compete escolher se queremos ser libertados ou não. E é incrível, às vezes a cadeia é para nos libertar, às vezes o poço é para nos libertar, às vezes a fornalha de fogo ardente é para nos libertar. Por quê? Porque de todos os adversários que nós temos, e nós temos 3,
O mundo, Satanás e o nosso ego não consagrado. O eu não convertido, diz Ellen White, é o pior inimigo que nós temos. Por quê? Porque Lúcifer é um inimigo vencido. O que não está vencido é o meu eu. Por isso a conversão. A conversão é a morte do ego. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu me entrego ao Senhor para que Ele me crave na cruz. É Ele que me crucifica, entendeu? É Ele quem me educa. E aí estão as disciplinas espirituais, por exemplo. Isso que eu estou fazendo agora educa meu coração, porque todas as vezes que eu prego o evangelho, isso educa minha alma. Oração educa minha alma. O estudo da palavra de Deus educa minha alma. Compartilhar o evangelho, jejuar, educa minha alma. Silêncio, um pouco de meditação, ir para um lugar de retiro, educa o meu coração. Cantar louvores a Deus, educa. São disciplinas que educam, que fazem parte da minha formação espiritual. Compreende o que eu estou dizendo? Olha, Deus responde ao nosso compromisso inicial, nos concedendo um novo nascimento, entende? Ele nos dá um novo nascimento, e assim ele corresponde ao nosso compromisso espiritual. Existe uma coisa que é maravilhosa. Ontem à noite eu fiz um batismo. A pessoa nasce para uma nova vida. Batismo é símbolo de morte, novo nascimento. A palavra de Deus usa o casamento, o matrimônio, para tipificar a nossa relação com ele. E existe uma expressão muito esquecida nas cerimônias matrimoniais. Uma das palavras mais importantes na hora da celebração do casamento, da cerimônia, é a palavra morte. Palavra morte. Uma palavra muito importante. Se existe uma coisa importante no novo nascimento, é a palavra morte. Não existe novo nascimento para quem não morreu para a velha vida. Então, que entrega eu faço a Deus? Eu entrego a Deus todos os meus pecados, eu entrego a Deus todo o meu ser, eu entrego a Deus o meu corpo, os meus ganhos, tudo eu entrego ao Senhor. Eu entrego ao Senhor. Dentro do matrimônio, quando a gente usa a palavra morte, a gente diz até que a morte o separe. É uma palavra esquecida. E dentro do novo nascimento, se existe uma palavra importante, é a palavra morte. É a palavra morte, a morte do ego. E a Bíblia tem vários símbolos disso. Veja, a palavra de Deus traz diversos símbolos. Entre eles o seguinte, veja, as coisas que eu tenho, é até irônico dizer isso. Como que eu tenho alguma coisa se eu só uso por 80 anos? Talvez um pouquinho mais, um pouco menos. Vá a uma rua bem antiga de Santos, uma rua antiga. Essas ruas que têm casas de 200 anos. Você vai passar por aquela rua e você vai ver que várias famílias viveram ali. Várias pessoas chamaram aquela casa de minha. Mas veja quantas estão na casa. Quantas estão no mundo? Quantas delas já se foram, já partiram, já morreram? Quantas já morreram? Mas um dia elas chamaram aquela casa de minha. Então nós temos direito de uso, nós não temos direito de propriedade. O meu corpo, no meu corpo, ele não é meu, ele é do Senhor. Eu tenho direito de uso, eu não tenho direito de propriedade, portanto eu não posso chamar de meu. Aí entra outra vez a cerimônia nupcial, o casamento. No momento em que eu assino um documento, eu dou uma cessão de direito ao outro sobre o meu corpo. Mas o outro, a minha esposa, tem direito de uso sobre o meu corpo. Ela também não tem direito de propriedade. Nem eu sou dono do meu corpo. Eu não posso fazer com ele o que eu quero. E Deus marca o meu corpo, dizendo que ele é dono do meu corpo. Ele é dono. Olha, ou não sabeis que não sois de vós mesmos, que o Espírito de Deus habita em vós. Deus é que é o dono do meu corpo. Entende o que eu estou dizendo? Então, e os meus bens? Deus é o dono dos meus bens. A expressão, os pronomes possessivos, meu, minha, teus, tuas, esses pronomes, eles não cabem para mortais.
eu tenho direito de uso, mas eu não tenho direito de propriedade, eu não sou o dono. Então, quando eu entrego ao Senhor, eu preciso ter consciência racional e afetiva, emocional, de que o meu corpo é dele, os bens são dele, então tudo pertence ao Senhor. Então, dízimo, oferta, tudo isso é sinal. Abster-me de alimentos imundos. Então, se a minha vida é dele, ele marca isso no tempo. Ele marca no tempo e ele diz, guarde o sábado, para que você lembre que fui eu que te fiz e que esse tempo que você tem é meu e não teu. Compreende? Então, é uma coisa, e esse é um dos sinais de entrega. Como que eu sei que eu me entreguei a Deus? Se a palavra eu não aparece muito em minhas falas, se a palavra meu, minha, também não aparece, meus filhos, meu corpo, a vida é minha casa, meu carro. Todo mundo que realmente sabe, se entregou, e quando eu entrego tudo. Entende? O capítulo fala de entrega completa. Completa. Então, eu entrego tudo. Como que eu sei que alguém não se entregou? Isso é denunciado na fala da pessoa. Por quê? Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se no meu coração eu ainda não me entreguei ao Senhor, as expressões meu, minha vão aparecer o tempo inteiro. O tempo inteiro. Os meus filhos não são meus, então eu não vou usar mais meus. São do Senhor. Eu vou ter isso no coração. Então, nosso comportamento vai denunciar se nós nos entregamos ou não. E, pastor João, eu creio que já acabou meu tempo, não é isso? Sim, pastor. Nós temos na sequência o estudo da lição da Escola Sabatina, né? Na classe Tá de missão. Pode concluir, por favor. você deveria ser generoso e ter colocado assim, acabou. Eu encerro agora, minha Não, gente tem que querida. concluir o pensamento, né? Tem que concluir o pensamento para fechar a lição, né? Tá? Não existe tal coisa de entrega parcial, e é o que eu estou mais batendo, né? Eu estou batendo mais nessa coisa, né? Não existe. E isso vai ficar claro. Você senta para conversar com um cristão, você sabe se ele se entregou ou não. Quando você senta com um cristão e ele fala muito de si, porque eu não gosto disso, eu gosto daquilo, eu, você sabe que ele não se entregou. Por quê? A boca fala daquilo que está cheio o coração. Quem se entregou usa menos eu e usa mais assim. Seja feita a vontade do Senhor. Eu vou fazer isso. Então, a gente usa tudo posso naquele que me fortalece. A gente nunca diz amanhã eu chego. A gente diz se Deus quiser. Quem se entregou a Deus sabe que Deus vai fazer consigo o que Deus quer. Então, eu não posso dar garantias sobre o futuro. Eu não posso marcar um encontro sem dizer se Deus quiser. Porque eu não sou dono do tempo. Gente que acha que é dona do tempo, que tem de vida, diz, com certeza. Esse tipo de gente faz promessa, acredita? Como que eu posso fazer promessa? Eu não controlo o futuro. O que eu quero dizer é que fica claro quando uma pessoa se entregou ou não pelo vocabulário dela. Ela ainda age como dono da casa dela, dono do carro dela, dono da vida dela, dona do corpo dela, dona do tempo dela. Que Deus abençoe você, tá? Lhe encha de sua graça, ilumine seus passos. Obrigado pelo privilégio de estar com vocês. Que Deus abençoe esse povo lindo. Bem, amém. Pastor, o senhor nos pede em oração, por favor? Sim. Senhor querido, Deus maravilhoso, é tão certo, meu Senhor, que a gente precisa fazer essa entrega diária porque nós não somos como o Senhor que não muda, nós mudamos. E se nós te aceitamos um dia, o Senhor não nos obriga a continuar contigo no dia seguinte, simplesmente dizendo, você já se entregou, você já é meu e acabou-se. É claro, Senhor, que se eu me entreguei hoje, mas amanhã eu me tomei de volta, o Senhor vai me devolver para mim. E é verdade, meu Deus, que não existe debaixo do céu nada mais duro, nada mais sofrido do que receber a nós próprios de volta, do que o Senhor colocar a nossa vida em nossas mãos. É extremamente duro, Senhor, e é de todos os castigos dessa vida, de todas as coisas difíceis dessa vida, a mais difícil, a mais dura, é quando o Senhor nos entrega de volta para a gente.
porque ninguém nesse mundo me fez mais mal do que eu mesmo, meu Deus. Os 8 bilhões de habitantes que existem no mundo, todos eles juntos, meu Senhor, eu fiz mais mal a mim do que todos eles. Então, meu Pai, não me devolva para mim. Senhor, recebe nosso coração, recebe nossa vida, Senhor, e guarda em Ti, porque a gente sabe que o Senhor é fiel para guardar nosso depósito. Ó Deus, Deus bendito, tudo quanto eu sou, tudo quanto eu possuo, te pertence. Então eu não posso mais dizer eu sou, eu tenho, eu possuo. Mas, Senhor, essas palavras não cabem mais, porque o meu eu está morto, já está crucificado. E vivo não mais eu, Senhor, mas o Senhor vive em mim. E essa vida que agora vivo não é minha, porque eu vivo na fé. Eu não vivo na minha vontade, eu vivo essa vida na tua vontade. E se eu vivo a vida na tua vontade e não na minha vontade, ela não é mais minha, ela é tua. Ó Deus, toma-nos, Senhor, toma-nos em tuas mãos. Que a tua bênção esteja com todos nós, que a tua bênção nos ilumine, que o Senhor nos ensine a confiar, porque a dificuldade de entregar é porque não confiamos. Se confiássemos em ti, entregaríamos filhos, casamento, dinheiro, entregaríamos nosso corpo, entregaríamos nosso futuro em tuas mãos. Amém. Toma, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Laércio, né? Amém. Por essa reflexão profunda sobre a entrega, né? Eu acho que isso é algo que todos nós temos que colocar em prática, né? Em nossa vida. Vamos tirar foto, então, Rosângela? Vamos. Rapidinho. Quem abrir câmera, né, pastor? Isto. Tem que mostrar o sorriso aí, as teclas do piano. Vai tirar a primeira foto, tá? Deixa eu só esperar sair a mensagem aqui embaixo, senão estamos de baixo. São 2 telas agora. A terceira eu já garanti a tela. Ah, tá. Eu já tirei a primeira tela. A segunda tela. Prontinho, gente. Muito obrigado, pastor Laércio, né? Muito obrigado que Deus continue usando dessa forma poderosa aí, né? A fim de compartilhar verdades práticas que podem fazer toda a diferença em nossa vida, né? Nossa vida diária. Às vezes a gente fica muito com a teologia, né? Esquece que a teologia, a teoria na prática é outra, né? Verdade, verdade. Que Deus abençoe, então. Um feliz dia a todos, uma feliz semana na companhia de Jesus. Continuamos orando pelos nossos amigos, pelas pessoas que nós queremos ver do céu, que com certeza o Espírito Santo já está atuando, né, na vida dessas pessoas. Excelente dia a todos. Amém. Amém. Pastor, a gravação. Antes de vocês encerrarem,